o Ford EcoSport inaugurou o segmento das SUVs urbanos. Em 2017, a Ford EcoSport ganhou uma remodelação na carroceria, que está na segunda geração. A nossa reportagem foi experimentar. Confira agora no Atrás do Volante. Experiência em SUV a Ford tinha de sobra quando lançou o EcoSport. Nos Estados Unidos, a Expedition é um dos modelos de sucesso. Aqui no Brasil também teve a Explorer importada. A grande sacada veio com a ideia de criar um carro com porte de SUV compacto e que não tinha a pretensão de andar muito longe do asfalto. O EcoSport nasceu em 2003, derivado do Fiesta de segunda geração. Jipeiros mais tradicionalistas criticavam a falta de capacidade off-road do modelo. O fato é que a ideia não era essa. O propósito era, sim, oferecer a posição de dirigir elevada e um visual diferenciado com um step na traseira. A segunda geração provocou uma reformulação completa no modelo. O EcoSport ficou menos Jeep e mais crossover. Agora as mudanças querem deixar o modelo mais atraente em um segmento bastante competido, até porque são pelo menos 7 concorrentes diretos. Por fora, o destaque está na parte da frente. A abertura maior do para-choque veio para a parte de cima e os piscas ficaram aqui junto com o farol de neblina. Os faróis principais também são novos. Atrás, a mudança foi mais discreta. A alteração mais perceptível foi no para-choque com um aplique cinza maior. O step continua aqui na parte de fora da tampa do porta-malas. Esse é um recurso estético que acompanha a EcoSport desde o lançamento. Ele divide opiniões, mas para mim é uma característica do modelo e ela fica mais bonita assim. O EcoSport ganhou novas rodas que variam de tamanho conforme a versão. A Freestyle, por exemplo, mantém o conjunto pintado de cinza grafite. No teto estão as barras que reforçam o estilo SUV. Aqui dentro a gente percebe que a Eco ficou bem mais refinada. A gente tem um acabamento emborrachado no painel, o volante dessa versão é com couro e tem uma condição toda, até mesmo dos próprios bancos que estão com mais apoio na lateral. São 3 versões disponíveis, a SE e a Freestyle, que podem vir com câmbio automático, e também a Titanium 2.0. O Wagner da Montreal está aqui com a gente. Wagner, é uma grande evolução da EcoSport nesse modelo aqui. Sim, o nome continua o mesmo, Guilherme, mas a tecnologia, o acabamento, os opcionais são totalmente inovadores e tecnológicos para o novo EcoSport. Desde a versão SE, o EcoSport traz ar-condicionado, direção elétrica, travas e vidros elétricos nas 4 portas, volante de couro e rodas de liga leve. Ele também tem assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e sistema anti-capotamento, além do monitoramento de pressão dos pneus e o sistema de mídia. O Sync 3 tem tela de 6,5 polegadas no painel, conectividade com celular e controles no volante. A Freestyle intermediária acrescenta ao sistema de mídia o GPS, a câmera de ré e a tela colorida no painel central de instrumentos, além das luzes diurnas de LED, bancos com revestimento parcial em couro, piloto automático e rodas aro 16. A gente tem um painel também muito mais bonito e o visor do computador de bordo, que eu posso comandar aqui pela minha mão no volante, ele me aponta a bússola, tem a rádio que eu estou utilizando, que eu estou escutando, posso conectar com um telefone celular, configurações do carro e em uma tela só eu tenho quantos quilômetros ele está fazendo com 1 litro, quantos quilômetros eu já andei e o consumo instantâneo, que agora está em 13,6. E a média desde que a gente saiu aqui está um pouquinho mais alta, mas é justamente porque a gente andou num percurso só de cidade em velocidade baixa. Além disso, tem também a autonomia. E aqui no painel a EcoSport também ganhou um termômetro, que na versão anterior não tinha, né? Exatamente. Além de tudo isso que tu falaste no computador de bordo, tu tem ainda um atalho que tu pode verificar até a pressão dos pneus.
Já a Top Titanium tem o câmbio automático de 6 marchas com aleta para as trocas no volante, chave presencial, monitoramento de ponto cego, bancos de couro e o teto solar elétrico de série. Não há opcionais em nenhuma versão. A gente está experimentando a versão Freestyle com um motor 1.5 3 cilindros. É um motor global da Ford que está sendo fabricado inclusive na Índia. Na Índia, isso. E que tem uma condução muito suave, porque a EcoSport ganhou um isolamento interno maior. Então, como a vibração dos 3 cilindros é um pouco maior do que a dos 4, aqui dentro a gente não sente nada. E o câmbio automático de 6 marchas substitui o Power Shift, que antes era automatizado, e agora continua com a dupla embreagem, mas em compensação tem uma troca que a gente quase não percebe aqui dentro, Wagner. Muito suave a troca de marcha, e esse câmbio também é redimensionado, então tu não sente a troca, te dá desempenho, te dá força, te dá potência no carro com trocas muito mais rápidas. Sim. Né? Tu não vai ter a dificuldade de um câmbio de uma embreagem, que daí tu tem o delay da troca. Agora, dupla embreagem, o carro engatou a segunda, a terceira está pré-engatada, o ajuste é pleno, não tem dificuldade alguma também. O consumo com gasolina na versão automática fica em 10,4 km por litro na cidade e cerca de 12,8 na estrada. Mas no nosso teste, considerando apenas o percurso em rodovia, o computador de bordo marcou bem mais do que isso. Todas as versões com câmbio automático, elas têm então as 6 marchas, como a gente já comentou, e é um câmbio que não é automatizado, ele é automático. Elas também têm o paddle shift, ou seja, a troca aqui pela aleta atrás do volante. Isso desde a versão de entrada já está disponível esse item. É uma caixa muito suave que a gente quase não percebe a troca, e nesse percurso que a gente está fazendo aqui dentro da cidade, ela consegue manter o giro sempre baixo. A gente está com menos de 2.000 rotações aqui, andando a 40 km por hora. Nós vamos ver como é que ela se comporta agora na estrada. Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? A gente está no percurso rodoviário agora com o EcoSport, esse trecho da rodovia do Parque aqui na região de Canoas. E nessa média que eu estou fazendo aqui entre 70 e 80 km por hora, né, dentro do limite, o limite é 100, mas a gente está sempre com uma margem. O computador de bordo está me apontando uma média de 13,6, 13,7 km por litro, ou seja, uma média muito boa para um SUV. E um motor 1.5 3 cilindros, ele me traz duas condições. Eu posso usar ele no modo drive, como eu estou usando agora, normal, que ele mantém o giro bem baixo. Para, por exemplo, agora que eu estou a cerca de 70 km por hora, ele está com giro abaixo das 2.000 rotações. É um giro muito baixo, por isso a economia. Mas se eu precisar de mais potência, eu posso também, né, Wagner, usar o Sport. Como é que eu faço? Eu pego a alavanca de marchas aqui, coloco bem para trás, para o botão S. E eu já percebi que ele subiu o giro. Aliás, é isso, subiu o giro ali no painel. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui, vamos ver até dentro do limite, ó. O corte aumenta bastante o giro para o corte. Cheguei no 100 no limite, e aí sim, aí ele vai até as 6.000 rotações. E se eu precisar, por exemplo, em uma ultrapassagem, usar o comando aqui da troca de marchas atrás do volante, o pedal shift, eu posso, por exemplo, reduzir, ó, aqui está na terceira, ele vai aumentar um pouquinho o giro. Ele não vai baixar da terceira justamente que eu estou acima dos 60, mas se eu apertar aqui mais um pouco, ele vai, ó, vai retomar de novo dos 60 para o 100, e ele aumenta consideravelmente o giro. Para um motor 1.5, né, é um desempenho sensacional. Me surpreendeu, inclusive, porque a EcoSport consegue andar bem e ultrapassa bem. O que o teu cliente está dizendo lá, Wagner? Na verdade, quando a gente faz esses testes da nova EcoSport, quando a gente faz essa troca de marcha do drive para o modo esportivo, tu sente muito a diferença. É um carro que ele vai te dar a resposta muito imediata. Sim. Então tu não tem perigo de quando precisar de subir uma serra, o motor 1.5 é baixo. Não, o motor 1.5 é esse novo 3 cilindros desenvolvido pela Ford, são 137 cavalos. E no modo Sport, tu tem essa resposta dessa cavalaria toda muito mais imediata. E é interessante porque daí o carro ele fica adaptativo. Por exemplo, eu não gosto de correr, né? Então eu posso usar ele aqui a 80 e o limite, aliás, o giro está abaixo das 2.000 rotações. O consumo dele melhora consideravelmente.
E num dia que precisa utilizar um pouco mais de potência, ele é um motor versátil, né? Se adapta à condição. A situação, ele vai se adaptar à situação de uso do carro. Tu vai precisar de potência, tu vai ter. Tu vai precisar de fazer autonomia, economia do consumo, vai ter também. Nessa forma mais suave que a gente está andando agora, eu ainda posso contar com o piloto automático. Isso é muito prático em viagens, principalmente até em estrada de pista dupla. O comando do piloto automático é aqui na direção, eu aperto no botão, ele aparece a função 7 e aí eu aperto no mais e no menos, programo para os 70 km por hora aqui, por exemplo, e posso tirar o pé do acelerador, que ele vai manter a velocidade constante. Isso também me ajuda no consumo e aumenta o conforto, não precisa ficar com o pé no acelerador o tempo inteiro. Caso eu precise frear, ele desarma e aí sim, aí volta para o meu comando. Mas depois que, por exemplo, passou da situação adversa, retomou uma condição de trânsito mais fluido, é só apertar de novo que ele vai habilitar e a gente volta para o piloto automático aqui. O porta-malas tem capacidade para 356 litros. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Por mais que a mudança estética não tenha sido tão grande, a atualização do EcoSport foi maior onde a gente não vê, mas sente, o que faz com que ele continue sendo uma boa opção e com chances de retomar o mercado. Can we